Um cara que prioriza a mãe ao invés da mulher, ele é um bom filho ou um banana? Dificilmente esse cara vai conseguir ser um bom marido se ele está priorizando a mãe, porque a mãe pode precisar de um conjunto de coisas. Uma coisa é atender, outra coisa é priorizar. E muitas vezes, se um homem prioriza a mãe, ele não fez a curva da vida, que é quando você para de se conectar única e exclusivamente com uma mulher para se conectar, teoricamente, única e exclusivamente com outra. Casamento é isso. Quando eu caso um homem com a mulher, eu tenho que separar ele e ela dos pais deles. Os dois vão continuar tendo problemas, mas são problemas diferentes. Pode haver o apoio? Pode. Mas uma coisa é haver o apoio, outra coisa é a obrigação do apoio. Consegue simplificar isso? Consigo. Eu atendo a minha mãe, desde que as necessidades da minha esposa estejam atendidas. A minha mãe nunca vai ter uma prioridade maior do que a minha esposa na minha vida. Isso é claro para mim, isso é claro para minha esposa, isso é claro para minha mãe, e nenhuma das três partes se ofende. Tem gente que vê esse vídeo e fala, nossa, é um péssimo filho, eu não queria ser sua mãe, e etc e tal. Minha mãe tá super bem com isso. Minha mãe entendeu que o filho dela cresceu, virou homem, se casou, tem uma mulher com 5 filhos e a prioridade deste filho dela é a sua mulher e os seus filhos. Você já falou isso abertamente pra sua mãe? Já? E ela respondeu o quê? Minha mãe, ela é super feliz com a construção de homem que eu fiz, de pai que eu fiz, de marido que eu fiz, com base nas dificuldades que nós tivemos na nossa infância. Minha mãe teve dificuldade na infância dela. Meu pai teve dificuldade na infância dele. Felizmente, eu consegui quebrar os ciclos que vinham se repetindo nas gerações que vieram antes de mim e não vão se repetir nas gerações que vierem depois de mim. Para mim, isso é honrar pai e mãe. Não quer dizer que minha mãe não seja importante. Eu não disse a palavra importante. Eu disse a palavra prioridade. A minha prioridade é a minha mulher. Você está falando então que se você tiver que escolher entre as duas, atender uma das duas, você vai escolher sua mulher e não sua mãe? Sim. Já foi diferente. Já escolheu sua mãe ao invés da sua mãe? Já. Eu era o bananão ali que não dava conta de estabelecer limites. E o que é que eu ensino hoje? Relações saudáveis exigem vínculos fortes. Eu tenho um vínculo fortíssimo com a minha mãe. Só que eu tenho um limite claro. Ponto. Nessa época sua mãe devia amar, né? Mas sua esposa talvez não gostasse tanto. Ah, com certeza. Não é bom ser trocado, né? Quem é que vai gostar de ser trocado por um negócio desse? Tem muita gente dizendo, mas mãe é mãe. Sim, mãe só tem uma. E teoricamente mulher também, pô. Mulher é pra ter só uma. O ideal é que seja só uma, O né? ideal é que seja. Então, por que a gente não pode fazer assim? Aí entra toda a questão da dependência emocional, da culpa, de uma série de coisas. Eu falo abertamente, eu torço para que a minha mãe se case novamente. Minha mãe é uma mulher bonita, cheia de vida, minha mãe é uma mulher divertida. Pode estar o B.O. que for, minha mãe chega, o negócio fica alegre e tal. Pô, legal. Toca aí a sua vida, eu tô tocando a minha, e a minha mãe se orgulha da vida que eu tô levando, pô. Ela se orgulha. Eu vejo muito corte seu, velho, e tem alguns que vira... Às vezes eu não sei se eu tô no meio de uns comentários ou num ringue de boxe, porque a galera fica se batendo nos comentários. E eu vejo que isso acontece muito quando você fala sobre a mulher, ou sobre as relações da mulher, porque pelo que eu entendi, isso não é contra as pessoas, né? Isso é contra o jeito que elas vivem umas com as outras. É mais ou menos isso, né? A sua ideia? Sim. E eu vi um vídeo seu em que você fala da Cíntia Chagas, que você fala da Ana Hickman também, e que você fala que as pessoas elas não deveriam comprar brigas das outras. Qual que é o problema real que existe em você ser empático e se compadecer de uma causa de outra mulher? Vamos lá. Existe uma coisa chamada fato. Existe uma coisa chamada sensação. E existe uma coisa chamada intenção. Na história da Ana Hickman, por exemplo, eu não falei da Ana Hickman, eu falei da conduta, ok? São coisas diferentes que as pessoas, infelizmente, não conseguem separar. No caso da Ana Hickman, o que nós tínhamos ali? Uma mulher contando parte dos fatos, trazendo as sensações, um pouquinho de fato, um monte de sensação e um pouquinho de intenção. Aquela intenção era genuína, porque se ela dissesse, estou aqui na luta pelos meus direitos, eu quero ferrar a vida de um cara,
que ferrou com a minha vida, ou sei lá o quê. Eu ia achar super legítimo, porque seria honesto. Agora, quando ela se coloca ali como defensora das mulheres que vivem um relacionamento abusivo, e as mulheres acreditam que ela está ali para defender as mulheres que vivem um relacionamento abusivo, e todas começam a gritar, somos todas Ana Hickman, aí eu preciso chegar e dizer, gente, calma lá. Você não conhece os fatos, você só está vendo as sensações, projetando as suas sensações, as suas dores, misturando as suas com as dela e ignorando as intenções, pô. Eu trabalho muito com mulheres que vivem relacionamentos abusivos, homens que vivem relacionamentos abusivos, inclusive com questão de doença, com os pais. Tudo isso é muito abusivo também. Mas vamos separar as coisas. O que eu estava dizendo era, peraí, não grite somos todas Ana Hickman, porque vocês não são. O fato dela ter uma dor que você também tem, só diz que vocês têm problemas parecidos, mas em condições completamente diferentes. Quando a pessoa diz, somos todas Ana Hickman, ela é branca, rica, alta, magra, talentosa. E talvez a outra não tenha esse mesmo conjunto. Então não dá para dizer somos todas Ana Hickman, porque não somos todas Ana Hickman. Então meu alerta foi, vocês estão comprando uma briga de quem não vai brigar por vocês. E foi isso que aconteceu. A história continuou, ela encontrou um príncipe encantado e fico feliz por isso. E as que gritaram encontraram um príncipe encantado? A história continuou, a justiça trouxe mais fatos, mostrou que não era bem o que ela estava dizendo, mostrou que ela não tinha trazido todos os fatos. E as que gritaram somos todas Ana Hickman, muitas dessas estão pé da vida com a Ana Hickman agora. Inclusive, sem razão. Entrou num barco que não conhecia. Então, nós precisamos separar fato, sensação e intenção. Senão você entra num rolê que você desconhece e você ainda acha que está lutando por algo que vai mudar a sua vida, mas no fim das contas só vai fazer você passar mais tempo ali. Isso é foda. Eu vi um comentário de uma mulher que me chamou muita atenção nesse seu post aí, que ela falava assim, é por isso que eu prefiro ficar só, eu e meus 2 filhos agradecemos não ter mais aquele homem. E ela botou hashtag mãe solo. Beleza, ela tá gerando demanda pra mim. Tem 2 caras aí pra eu atender no futuro. Quando a mulher se orgulha de ser mãe solo, e aqui não é um ataque à mãe solo, eu acabei de dizer, meu sonho é ver minha mãe casando de novo. Quando eu vejo uma mulher com cara ruim, a primeira coisa que eu penso, sabe qual é? Troca. Quando eu vejo uma mulher sozinha carregando peso, a primeira coisa que eu penso, sabe qual é? Arruma alguém para dividir esse peso. Arruma alguém para carregar esse peso para você. Mulher não foi feita para carregar peso, mesmo que tenha ficado boa nisso. Eu entendo que tem uma transição, tem uma situação, tem um momento, ok. Agora, se orgulhar disso, estender isso, em troca de quê? Lá na frente, ela vai falar o quê pro filho dela quando ele quiser crescer, casar, construir a família, viver a própria vida. Ele vai ouvir dela e das pessoas, mas sua mãe foi pai e mãe. Sua mãe pagou um preço alto por ter você. Aí gera o quê, cara? Gera culpa. Aí esse é o tipo de homem que não vai conseguir priorizar a mulher em detrimento da mãe. Coitado do cara e coitada da mulher que se casar com ele. Porque tem uma fatura gigantesca na cabeça dele, né? Foi uma fatura gigantesca e a falta de permissão vai aparecer. Como é que ele vai poder ser feliz, leve, ter uma mulher com um relacionamento incrível se a mãe dele não teve? Aquele relacionamento vai ser uma ofensa. A mãe dele está dizendo, não existem homens bons. Ela tem 2 filhos em casa, pô. Eles são meninos hoje. Mas no futuro eles serão o quê? Homens. Bons ou ruins? Ruins. É o que ela defende, não existem homens bons. Não existem homens bons. Se ela está dizendo não existem homens bons, o que ela está dizendo para os filhos dela? Não seja. Não seja. Eles não existem. Pois eu posso dizer, existem e aos montes. Eu entendo a mulher que está sozinha. E isso é totalmente diferente da mulher que quer ficar sozinha, se orgulha de ficar sozinha. Quer se orgulhar de ficar sozinha? Se orgulhe, mas não ignore as consequências que você gera. E eu não falo para ser agradável. Eu falo para provocar, para despertar, porque eu atendo pessoas que chegam aqui e assumem. Minha mãe está pesando. Os problemas da minha mãe, os problemas do meu pai. Eu não posso fazer, eu não posso sair, eu não posso ser, eu não posso ter. A gente precisa encarar essa realidade. É aí... Como se as vidas não tivessem separadas, né, Elton? Se eu não separo a vida de 2 pessoas, eu não posso colocá-las para viver juntos. A minha vida é totalmente separada da vida da minha mãe. Eu não preciso dar satisfação e nem pedir satisfação para minha mãe, ou para o meu pai, ou para minha sogra. Já foi o contrário. Minha sogra já fez feira lá para casa. Minha sogra já me emprestou o cartão de crédito dela. Eu andava com o cartão de crédito da minha sogra no bolso, pô. Eu vivi isso. Não é porque eu vivi que eu vou incentivar. Estava errado. Era difícil sair dali, mas eu consegui sair. Eu não vou achar isso bonito. É igual o caso da mãe solo. Eu não vou achar isso bonito. Quer saber uma verdade sobre pai? Pro homem, tanto faz de que barriga que saiu aquela criança.
Não faz diferença, Fernando. Pega um homem que está acompanhando a gravidez da mulher dele. Quando nasce, o cara muda. Você sabe por que ele muda quando a criança nasce? Porque ele só entende que virou pai quando vê a criança ali. A mulher tem todo o processo de gestação e sentir. O homem, a barriga dela tá maior. É isso, ele sabe que tem uma criança ali. Tem aquele carinho, aquele afeto, mas na prática... O cagaço só vem quando nasce. É a hora que nasce que o cara pega e fala, é meu, e agora eu seguro o teto, não vai faltar nada pra você e nem pra você. Aí é a hora que o bicho pega.